Fala, gente boa! Saúde e paz a cada um de vocês. Evandro Moretti aqui para mais um vídeo coerente da fé cristã. Olha, o Jesus da denominação é muito chato. É um Jesus que foi formado pela mente religiosa dos fundadores dessas denominações. Você sabe que a gente não generaliza, tá? Ainda há, se você procurar com farolete, tá? Algumas denominações que dá para você frequentar por serem mais saudáveis, ok? Mas, de um modo geral, o Jesus da denominação é um Jesus, por exemplo, homofóbico. É um Jesus que não gosta de gays, de lésbicas, tá? Ele, vamos dizer assim, dá uma ressalva para aqueles gays e lésbicas que são do dinheiro, tá? Aí o pastor consegue relevar, né? Mas os que são pobres, aí vem o problema principal, porque esse Jesus criado pela denominação também não gosta de pobre, detesta pobre, tá? Mas é um Jesus assim, cheio de malquerências, né? Porque é um Jesus inventado, é um Jesus baseado em textos isolados da Bíblia, é um Jesus híbrido, tá? Um Jesus misturado com textos do Antigo Testamento que os fundadores não souberam interpretar e passam para frente, e ensinam como se fossem verdades absolutas. Mas é um Jesus que não gosta de pobre, por exemplo, tá? Porque o pobre não tem como ajudar, né? O pobre deveria ser ajudado, mas na grande maioria das vezes eles não são ajudados. Muito pelo contrário, precisam ajudar, porque também são cobrados, né? Eles também têm que dar o dízimo, mesmo se for uma pessoa, uma senhora, por exemplo, que recebe um salário mínimo, ainda tem que gastar com remédio. Isso eu estou falando com conhecimento de causa, tá? Eu já atendi pessoas desse jeito recentemente, tá? Um amigo meu mandou para mim uma mensagem da mãe dele. A mãe dele, pobre, tá? Recebe um salário mínimo, tem um filho doente em casa, tá? E pedindo dinheiro emprestado para um dos filhos. Olha, me arruma um dinheiro emprestado porque eu preciso dar o dízimo e eu preciso também pagar o voto, tá? O voto da campanha. Porque lá na denominação ela ouve que se ela não trazer a oferta, se ela não trazer o dízimo, se ela não pagar o voto, ela não vai ser abençoada. Então ela tem uma pessoa doente em casa que de repente eles usam isso, né, de uma maneira indireta nas pregações, falando que de repente aquele filho doente não vai ser curado, ou aquela situação não vai ser resolvida se a pessoa não trouxer, não levar para a denominação o dízimo, a oferta, o pagamento do voto. É com essa crueldade que Jesus é pregado nas denominações. Não é o Jesus do evangelho, é o Jesus da cabeça do religioso. E quanto mais perverso for o pastor, quanto mais perverso for o líder religioso, mais esse Jesus vai se parecer com um carrasco, tá? Não com um Deus de amor, mas com um carrasco, tá? É um Jesus que incentiva o preconceito, né? Para esse Jesus criado pela denominação, todos os gays, todas as lésbicas vão para o inferno e serão torturados eternamente, né? Algo que não condiz com o evangelho da paz, tá? Algo que não condiz com o que aprendemos do amor de Deus. Mas esse pessoal não quer saber do amor de Deus. Eles não querem saber do Cristo revelado nas páginas do Novo Testamento, tá? Eles querem mesmo saber de um Deus misturado, tá? De onde eles aproveitam textos para amedrontar o povo. Então é muito comum você ver nas denominações pessoas traumatizadas, pessoas amedrontadas, pessoas com medo de Deus, do diabo, do inferno e tudo mais, tá? Então Jesus do sistema religioso é um Jesus homofóbico, é um Jesus pobrofóbico, eu não sei se existe essa palavra, um Jesus que não gosta de pobres. É um Jesus que não gosta de gordo, então é um Jesus gordofóbico, tá? Uma vez eu fui numa reunião de uma igreja neopentecostal, eu era um dos pastores auxiliares ali, e a líder máxima, que lá era uma pastora, orou para que as pessoas fossem libertas, fossem exorcizadas de demônios que estavam dentro de suas barrigas, porque segundo ela, claro, ela tinha uma dieta balanceada por ser da grana, né? Conseguia pagar por uma alimentação adequada,
né? Não que eu esteja favorecendo aqui a falta de atividade física ou o alimentar corretamente, tá? Mas isso a gente tem que classificar como um método religioso cruel, que é a gordofobia nas denominações, tá? E lá ela orou para que as pessoas que estivessem um pouco acima do peso fossem exorcizadas, porque segundo ela aquilo era um demônio. Ela nem considerou que pessoas podem ter problemas hormonais, ela nem considerou que essas pessoas podem ter uma genética, tá, que favoreça a estética do seu corpo, né, um pouco mais gordinha. Mas é isso que aprende-se em muitas denominações. E hoje, principalmente no Brasil, eu falo isso com conhecimento de causa, existem alguns pastores, pastoras metidas a coaches, né, de aparência física, de modo que algumas pessoas não são muito bem vistas por estarem acima do peso ou por não aparentarem, não terem a aparência que fica bonito na foto para eles. Então eles querem tirar uma foto de uma galera mais bonitinha, né? Então feio também não tem vez nessas denominações, pobre também não tem vez, gordo também não tem vez, gays também não tem vez, tá? Essas denominações, elas são a imagem e semelhança de seus líderes atuais ou de seus fundadores, embora algumas denominações perderam a sua essência inicial, né? Você pega, por exemplo, algumas denominações que pioraram ao longo dos anos, já nasceram ruins e pioraram ao longo dos anos, né? Acrescentando mais preconceito, mais invencionistas, mais regras e por aí vai. Eu fui de uma denominação pentecostal e de uma denominação neopentecostal. Eu vi coisas ali que eu tenho até evitado de contar, né? Porque a minha saída não é tão, não está tão longínqua, né? Se tratando de data. Então isso aí, eu rompi com a denominação em 2018. Eu tenho falado por etapas, né? Mas ainda vou falar com certeza algumas coisas que vi, que presenciei, que vai enojar você, né? O sistema religioso, de um modo geral, ele não ama, tá? Ele enxerga as pessoas como um número, enxerga as pessoas como um dígito, né? Algo que faça o sistema, o movimento crescer, algo que faça o movimento lucrar, né? Então, para eles não é interessante alguém que suje, né, a imagem daquilo que eles querem apresentar. Então, por isso que uma pessoa muito pobre não é bem-vinda, uma pessoa gay não é bem-vinda, uma pessoa gorda não é bem-vinda, uma pessoa feia não é bem-vinda, né? Essas pessoas são desprezadas. É lógico que não de forma escancarada, né? Isso a pessoa ela começa a perceber se ela for mais ligada, mais esperta, né? E muitas pessoas elas ainda não despertaram. E esse tem sido o nosso trabalho. Esse tem sido o trabalho não só meu, mas de outros também que têm vindo nas redes sociais e alertado o povo a respeito do que o evangelho não é. Porque eles dizem que é evangelho, mas não é. Então, para que serve um canal como o meu? Né? Que eu peço que, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe. Né? Os nossos canais, os canais de pessoas que têm alertado o povo, é para mostrar que o Jesus pregado muitas vezes não é o Jesus do evangelho. Que o evangelho pregado não é o evangelho que Jesus ensinou, tá? Mas são misturas, hibridizações, tá? Não, Jesus não está por trás de um encontro com Deus que você tem que pagar R$400 para ir. Jesus não está por trás de uma denominação que diz que se você não der o dízimo, o devorador vai entrar nas suas finanças. Jesus não está por trás de uma denominação que fala que todo mundo que pense diferente deles, né? E repito, com textos isolados que não significam o que eles dizem que significa. Tá? Jesus não está por trás das denominações que alegam um inferno de tortura eterna. Ok? Então você não precisa, tá, se vincular. Eu sei que de repente você foi tão bombardeado com as informações de que Jesus está naquele lugar, que aquilo tem tudo a ver com a casa de Deus, mas não tem. A casa de Deus é você. A casa de Deus nunca foi o sistema. A casa de Deus é você. Então fique atento e rompa com toda e qualquer instituição, tá? Amando os que estarem, com os que ficarem lá, amando, mantendo a amizade na medida do possível, porque alguns não serão mais seus amigos, tá? Respeite, saia respeitando, mas saia. Você não precisa continuar em uma denominação tóxica, tá?
Lá o Jesus que eles pregam é homofóbico, é pobrofóbico, é gordofóbico, ele não gosta de gente feia, tá? Não fique em lugar assim. Ok, gente? Um grande abraço a todos vocês.